Audiobook Um Perfeito Cavaleiro, da saga de livros Os Bridgertons, da autora Julia Quinn. Capítulo 4. Mais de um convidado do baile de máscaras relatou a esta autora que Bennet Bridgerton foi visto na companhia de uma dama desconhecida usando um vestido prateado. Por mais que tenha tentado, esta autora foi incapaz de descobrir quem era a jovem misteriosa. E, se esta autora não foi capaz de saber a verdade, o leitor pode ter certeza de que sua identidade é de fato um segredo muito bem guardado. Crônicas da Sociedade Lady Wishington, 7 de junho de 1815. Ela havia ido embora. Bennet ficou parado na calçada na frente da casa Bridgerton, examinando a rua. Toda a Grosvenor Scarpe estava repleta de carruagens. Ela poderia estar em qualquer uma delas, simplesmente parada no meio do caminho, tentando fugir do trânsito, ou poderia estar em uma das 3 carruagens que haviam acabado de fugir da confusão e virado à esquina. De qualquer forma, ela se fora. Sentia-se tentada a estrangular Lady Dudbury, que pressionara a bengala em seu pé e insistira que lhe desse sua opinião sobre as fantasias da maioria dos convidados. Quando conseguiu se livrar daquela senhora, sua dama misteriosa havia desaparecido pela porta lateral do salão de baile. E ele sabia que ela não tinha intenção de deixá-lo vê-la mais uma vez. Soltou um xingamento baixo e bastante furioso. Com nenhuma das damas que a mãe lhe apresentara, e foram muitas, Bennet sentira aquela conexão intensa de almas que ardera entre ele e a dama de prateado, desde o instante que a vira. Não, desde antes de avistá-la, quando apenas sentira sua presença. O ar parecia estar mais vivo, crepitando de tensão e entusiasmo, e ele se sentiu vivo também, de alguma forma que não experimentava havia anos, como se tudo de repente fosse novo e animado, cheio de paixões e sonhos. E, no entanto, praguejou de novo, dessa vez com um toque de arrependimento. Não sabia sequer a cor dos olhos dela. Com certeza não eram castanhos, mas a luz fraca das velas não conseguira distinguir se eram azuis ou verdes. Acinzentados ou cor de mel, por algum motivo achava isso muito perturbador. Era algo que devorava por dentro, causando-lhe uma sensação ardente e faminta na boca do estômago. Diziam que os olhos são a janela da alma. Se ele de fato havia encontrado a mulher de seus sonhos, aquela com quem poderia enfim se imaginar tendo uma família e um futuro, então, por Deus, precisava saber a cor de seus olhos. Não seria fácil encontrá-la. Nunca era fácil achar alguém que não queria ser encontrado, e ela deixara mais do que claro que queria manter a identidade em segredo. As pistas que Bennet tinham eram, na melhor das hipóteses, insignificantes. Alguns comentários aleatórios sobre a coluna de Lady Wishington e... Ele olhou para a luva que ainda segurava na mão direita. Esquecera-se por completo de que estava com ela enquanto atravessava correndo o salão de baile. Levou o acessório ao rosto e aspirou o perfume, mas, para sua surpresa, não cheirava água de rosas e sabão como sua dama misteriosa. Em vez disso, rendia um pouco a mofo, como se tivesse ficado guardada dentro de um baú num sótão por muitos anos. Estranho. Por que ela estaria usando uma luva antiga? Ele a virou na mão como se o movimento de alguma forma pudesse trazê-lo de volta. E neste momento percebeu um bordado minúsculo na bainha. SLG, as iniciais de alguém. Seriam as dela? Havia também um brasão de família que ele não reconhecia, mas a mãe dele saberia a quem pertencia. Ela sempre tinha esse tipo de informação e eram grandes as chances de que, conhecendo o brasão, também soubesse de quem eram as iniciais SLG. Bennet sentiu seu primeiro vislumbre de esperança. Ele iria encontrá-la e ela seria dele. Simples assim. Foi preciso apenas meia hora para que Sophie retornasse a seu estado normal e sem graça, sem o vestido, os brincos brilhantes e o penteado sofisticado. Os sapatos cabrejados de pedra foram recolocados no armário de eremita, e o rujo que a criada usara em seus lábios tinha voltado para a penteadeira de Rosemunde. Ela havia inclusive tirado 5 minutos para massagear a pele do rosto a fim de tirar as marcas deixadas pela máscara. Antes de ir para a cama, Sophie tinha a mesma aparência de sempre, simples, sem graça e despretensiosa,
com os cabelos presos numa trança frouxa e os pés enfiados em meias quentes para afastar o ar frio da noite. Parecia-se mais uma vez com o que era de verdade, nada além de uma arrumadeira. Não havia mais traços algumas da princesa de contos de fadas que ela tinha sido por uma breve noite. E o mais triste de tudo, não havia mais príncipe encantado. Bennet Bridgeton era tudo o que ela lera no Washington. Bonito, forte, educado, era o sonho de qualquer jovem, mas não o seu. Ela pensou com tristeza. Um homem daqueles não se casaria com a filha ilegítima de um conde e com certeza não se casaria com uma arrumadeira. Mas por uma noite Benedict fora dela, e Sophie pensou que isso teria que ser o suficiente. Pegou um cachorrinho de pelúcia que tinha desde pequena, guardara-o durante todos aqueles anos como uma lembrança de tempos mais felizes. O bichinho costumava ficar sobre sua cômoda, mas, por algum motivo, ela o queria mais perto agora. Deitou-se na cama com ele preso entre os braços e se enroscou embaixo das cobertas. E então fechou os olhos bem apertado e mordeu os lábios inferiores enquanto lágrimas silenciosas escorriam para o travesseiro. Foi uma noite muito, muito longa. A senhora reconhece isto? Bennet Bridgeton estava sentado ao lado da mãe em sua feminina sala de estar, decorada em tons de rosa creme, segurando a única coisa que o ligava à mulher de prateado. Violet pegou a luva e examinou o brasão. Em uma fração de segundos, anunciou. Penward. De Conde de Penward? Violet assentiu. E o G é de Ganyward. Se não me falha a memória, o título saiu da família há pouco tempo. O conde morreu sem deixar. Ah, deve ter sido há uns 6 ou 7 anos. O título ficou com um primo distante e. Acrescentou ela com aceno desaprovador de cabeça. Você se esqueceu de dançar com Penelope Featherington ontem à noite. Ainda bem que seu irmão estava passando e veio para assumir seu lugar. Bennet se esforçou para não resmungar e tentou ignorar a bronca. Quem é, então, SLG? Violet testou os olhos azuis. Por que você está interessado? Pelo jeito, retrucou ele com um suspiro. A senhora não irá simplesmente responder a minha pergunta, sem fazer outra. Ela deu uma risadinha elegante. Você me conhece muito bem. Bennet fez um esforço para não revirar os olhos. De quem é a luva, Benedict? Indagou Violet. Como ele não respondeu rápido bastante para o seu gosto, ela acrescentou. É melhor me dizer tudo. Você sabe que eu vou descobrir a história toda por conta própria, mais dia menos dia, e será muito menos constrangedor se eu não precisar fazer perguntas. Bennet suspirou. Ele teria que contar tudo à mãe, ou pelo menos quase tudo. Uma das coisas que menos gostava era dividir aquele tipo de detalhe com sua progenitora. Ela tendia a se agarrar com a tenacidade de um carrapato a qualquer esperança de que o filho pudesse de fato se casar. Mas ele não tinha muita escolha, não se quisesse encontrar a dama misteriosa. Conheci uma pessoa ontem no baile de máscaras. Começou ele, afinal. Violet chutou as mãos delicada. É mesmo? Foi por causa dela que me esqueci de dançar com Penélope. Violet parecia prestes a morrer de entusiasmo. Quem? Uma das filhas de Penward? Ela enrugou a testa. Não. Isso é impossível. Ele não teve filhos, mas tinha 2 enteadas. Franziu a testa de novo. Embora eu deva dizer, depois de conhecer aquelas 2 meninas, bem. Bem o quê? Violet tentou pensar em um modo educado de se expressar. Bem, eu simplesmente não consigo imaginar que você se interessaria por qualquer uma delas. Só isso. Mas se quiser, acrescentou ela com a expressão se iluminando. Convidarei a condessa viúva para um chá. É o mínimo que posso fazer. Bennet começou a dizer algo, mas parou quando viu que a mãe franzia a testa mais uma vez. O que foi agora? Perguntou ele. Ah, nada, retrucou Violet. É só que, bem, desembuche, mamãe. Ela deu um sorriso fraco. É só que eu não gosto muito da condessa viúva. Sempre a achei muito fria e ambiciosa. Algumas pessoas poderiam dizer isso da senhora também, mamãe, observou Benedict. Violet fez uma careta. É claro que quero que meus filhos tenham casamentos bons e felizes,
mas não sou do tipo que faria a filha se unir a um homem de 70 anos apenas por ele ser um duque. A condessa fez isso? Bennet não se lembrava de nenhum duque de 70 anos subindo ao altar nos últimos tempos. Não, admitiu Violet, mas seria capaz. Enquanto eu, Bennet segurou um sorriso enquanto a mãe apontava para si mesma, fazendo um floreio. Eu permitiria que meus filhos se casassem com pessoas pobres se isso os fizesse felizes. Bennet ergueu uma sobrancelha. Pobres com princípios e trabalhadores, é claro, explicou Violet. Não falo de aventureiros. Como não queria rir da mãe, Bennet deu uma tossidinha discreta em seu lenço de mão. Mas você não deveria se preocupar comigo, disse Violet, olhando para o filho de lado antes de lhe dar um tapinha no braço. É claro que deveria, retrucou ele com rapidez. Violet sorriu com sinceridade. Posso deixar de lado minha antipatia pela condessa se você estiver gostando de uma das filhas dela. Ela ergueu o olhar com ar esperançoso. É esse o caso? Não faço ideia, confessou Benedict. Não sei o nome dela. Só fiquei com sua luva. Violet o fitou com uma expressão severa. Não vou nem perguntar como você ficou com a luva dela. Garanto que foi tudo muito inocente. Ela o encarou como se duvidasse do que ele tinha acabado de dizer. Tenho filhos homens o suficiente para acreditar nisso, murmurou. E as iniciais? Lembrou Benedict. Violet examinou a luva mais uma vez. É bem antiga, comentou. Benedict assentiu. Pensei o mesmo. Estava com um pouco de cheiro de mofo, como se tivesse ficado guardada por muito tempo. E os pontos demonstram que foi bastante usada, sugeriu Violet. Não sei o que significa o L, mas o S poderia ser de Sarah, a mãe do finado conde, que também já é falecida, o que faria sentido, levando em consideração a idade da luva. Bennett olhou para o acessório na mão da mãe por um instante antes de dizer: Imagino que não tenha conversado com o fantasma ontem à noite. Então, a quem a senhora acha que a luva pode pertencer? Não faço ideia. Pelo jeito, alguém da família Greenwood. Sabe onde eles moram? Na casa Penward, retrucou Violet. O novo conde ainda não as despejou. Não sei por quê. Talvez tema que elas queiram morar com ele depois de sua mudança. Acho que ele nem se encontra na cidade para a temporada. Jamais o conheci. Por acaso sabe onde fica a casa Penward? Interrompeu Violet. É claro que sei. Não é longe daqui, fica apenas alguns quarteirões. Ela lhe deu as orientações e, apressado, Bennet se levantou e se colocou a caminho da porta antes mesmo de a mãe terminar. Ah, Benedict! Chamou Violet sorrindo com entusiasmo. Ele se virou. Sim, as filhas da condessa se chamam Rosemunde e Pouce, caso esteja interessado. Rosemunde e Pouce. Nenhum dos nomes pareciam combinar com a dama misteriosa, mas como ele poderia saber? Talvez também não parecesse um Bennet, adequado ao olhar das pessoas que o conheciam. Deu meia volta e tentou sair mais uma vez, mas a mãe o interrompeu mais uma vez. Ah, Benedict! Ele se virou. Sim, mamãe? Perguntou, parecendo contrariado. Você vai me deixar a par dos acontecimentos, não vai? É claro, mamãe. Você está mentindo para mim, disse ela sorrindo. Mas eu o perdoo. É muito bom vê-lo apaixonado. Eu não estou. Está bem, querido, retrucou ela com aceno de mão. Bennet decidiu que não fazia sentido responder, então revirou os olhos e ele continuou a caminho da porta e saiu da casa com pressa. Sophie! Ela levantou o queixo e a eremita parecia ainda mais furiosa do que o normal. Como se isso fosse possível. A madrasta estava sempre irritada com ela. Sophie! Que droga! Onde está aquela garota irritante? A garota irritante está bem aqui, murmurou Sophie, largando a colher de prata que polia. Como camareira de eremita, Rosemunde Pouce, ela não deveria ter que polir a prataria também, mas a eremita adorava fazê-la trabalhar até o limite. Estou aqui! Gritou Sophie, levantando-se e indo até o salgão. Só Deus sabia o que estava irritando a eremita desta vez. Ela olhou para um lado e o outro. Milady? A eremita pareceu furiosa diante dela. O que significa isto? Berrou a mulher, segurando alguma coisa na mão.
Quando viu o que era, Sophie mal conseguia disfarçar uma arfada. Aremita estava segurando os sapatos que ela pegara emprestado na noite anterior. Eu, eu não sei do que está falando, gaguejou. Esses sapatos são novos, novos! Sophie ficou parada em silêncio até perceber que Eremita esperava uma resposta. E qual é o problema? Olhe para isso! Ganiu Eremita apontando para um dos saltos. Está arranhado! Arranhado! Como uma coisa dessas pode ter acontecido? Não faço a menor ideia, milady, disse Sophie. Talvez nada. Alguém andou usando meus sapatos. Posso garantir que ninguém fez isso, retrucou Sophie, espantada de estar conseguindo manter a voz calma. Todos sabemos como se preocupa com seus calçados. Aramita tristou os olhos com desconfiança. Você está sendo sarcástica? Sophie pensou que se a madrasta havia precisado perguntar, então ela estava sendo muito eficiente em sua ironia. Mas mentiu. Não, é claro que não. Eu só quis dizer que a senhora cuida muito bem dos seus sapatos e eles duram mais tempo dessa forma. Como a eremita não disse nada, Sophie acrescentou. O que significa que não precisa comprar muitos pares. O que era, claro, absurdamente ridículo, uma vez que a eremita já possuía mais pares de sapatos do que seria capaz de usar na vida. A culpa é sua, rosnou ela. Para a eremita, tudo era sempre culpa de Sophie, mas como dessa vez na verdade tinha razão, a jovem apenas engoliu em seco e falou: O que posso fazer a respeito, milady? Quero que descubra quem usou meus sapatos. Talvez eles tenham sido arranhados no armário, sugeriu Sophie. Talvez os tenha chutado sem querer na última vez que passou por eles. Eu nunca faço nada sem querer, reagiu a eremita. Sophie concordou em silêncio. A eremita sempre fazia tudo de propósito. Posso perguntar às arrumadeiras, disse Sophie. Talvez algumas delas saibam de algo. As arrumadeiras não passam de um bando de idiotas, retrucou a eremita. Tudo o que elas sabem caberia na minha unha do dedo mindinho. Sophie esperou que a madrasta completasse com excetuando-se a dama presente. Mas é claro que ela não fez isso. Por fim, Sophie propôs. Posso tentar limpá-los. Tenho certeza de que é possível fazer algo a respeito. Os saltos são cobertos de cetim, falou a eremita. Se descobrir uma forma de limpar isso, você terá que ser matriculada na Faculdade Real de Ciências de Tecidos. Sophie queria muito perguntar se existia mesmo uma Faculdade Real de Cientistas de Tecidos, mas a eremita não era bem-humorada nem quando estava furiosa. Fazer uma provocação naquele momento seria um claro convite ao desastre. Posso tentar limpá-los esfregando, sugeriu, ou escovando. Faça isso, ordenou a eremita. Na verdade, já que vai fazer isto... Ah, droga! Todas as coisas ruins começavam com a eremita dizendo: já que vai fazer isto, pode aproveitar para limpar todos os pares. Todos? Sophie engoliu em seco. A coleção dela devia ter pelo menos 800 modelos. Isso mesmo. E já que vai fazer isso, de novo não. Lady Peward? Felizmente, a eremita parou no meio da ordem para se virar para ver o que o mordomo queria. Há um cavaleiro aqui para vê-la, milady, informou, entregando-lhe um cartão branco imaculado. A eremita pegou o pedaço de papel na mão do mordomo e leu um nome impresso. Arregalou os olhos e soltou um pequeno antes de esbravejar. Chá e biscoitos. A melhor prataria agora. O mordomo saiu com pressa, deixando Sophie encarando a madrasta com curiosidade. Posso ajudar em algo? Perguntou ela. A eremita piscou 2 vezes, encarando a enteada como se tivesse se esquecido de sua presença. Não, disparou. Estou ocupada demais para me preocupar com você. Vá lá para cima agora mesmo. Fez uma pausa e então acrescentou. Aliás, o que você estava fazendo aqui embaixo? Sophie apontou para a sala de jantar de onde acabara de sair. Você tinha me pedido para polir. Pedi que fosse cuidar de meus sapatos. Atalhou a eremita quase gritando. Está bem, retrucou Sophie devagar. A madrasta estava sempre agindo de forma estranha, até mesmo para ela. Vou só guardar. Agora! Sophie saiu correndo na direção da escada. Espere! A jovem se virou. Sim? Perguntou com hesitação. A eremita apertou os lábios fazendo uma careta. Vá arrumar os cabelos de Rosamund Pouce.
Pois não. Depois peça a Rosemunde que tranque você em meu closet. Sophie encarou. Ela queria mesmo que Sophie desse a ordem para ser trancada no closet. Você me entendeu? Insistiu Eremita. Sophie não conseguiu nem assentir. Algumas coisas eram degradantes demais. A madraça se aproximou dela até seus rostos estarem quase colados. Você não me respondeu, sibilou. Você me entendeu? Sophie sentiu muito de leve. Cada dia parecia ter mais provas do ódio profundo que Eremita nutria por ela. Por que você me mantém aqui? Sussurrou ela antes que pudesse pensar duas vezes. Porque acho útil, retrucou Eremita em voz baixa. Sophie sentiu enquanto a madrasta saía da sala e correu escada acima. Como os cabelos de Rosemunde e Pulse estavam bastante aceitáveis, ela suspirou, virou-se para a mais nova e disse: Tranque-me no closet, por favor. Pulse piscou surpresa. Como? Fui instruída a pedir que Rosemunde fizesse isso, mas não consigo. Pulse espiou dentro do closet com grande interesse. Posso perguntar por quê? Eu preciso limpar os sapatos de sua mãe. Pulse engoliu em seco, com desconforto. Ah, sinto muito. Eu também, disse Sophie com um suspiro. Eu também. Capítulo 5. Ainda sobre o baile de máscaras, a fantasia de sereia da senhorita Pulse foi bastante infeliz. Mas não na opinião dessa autora tão pavorosa quanto da senhora Featherington e das suas duas filhas mais velhas, que apareceram vestidas de frutas. Felipa de laranja, Prudence de maçã e a mãe como um cacho de uvas. E infelizmente nenhuma das três estavam nem um pouco apetitosas. Crônicas da Sociedade de Lady Wishington, 7 de junho de 1815. Bennet imaginou no que havia se transformado sua vida, para ele estar obcecado por uma luva. Conferira o bolso do casaco um monte de vezes desde que se sentara na sala de estar de Lady Penward, assegurando-se de que ela ainda se encontrava lá. Estranhamente ansioso, ele não estava certo do que planejava dizer à condessa quando ela aparecesse, mas em geral era bastante articulado. Com certeza pensaria em algo quando chegasse o momento. Sem parar de bater o pé no chão, olhou para o relógio em cima da lareira. Dera o cartão ao mordomo cerca de 15 minutos antes, o que significava que Lady Penward deveria descer logo. Parecia haver uma regra tácita segundo a qual todas as damas da sociedade precisavam manter as visitas esperando durante pelo menos 15 minutos ou 20, se estivessem particularmente irritadiças. Era um costume bastante idiota, Bennet pensou com irritação. Jamais compreenderia porque o resto do mundo não valorizava a pontualidade como ele. Mas, Sr. Bridgeton, ele olhou para cima. Uma loira bastante atraente e muito elegante de 40 e poucos anos entrou na sala. Ela lhe pareceu familiar, mas isso era de se esperar. Eles de certo haviam comparecido a muitos dos mesmos eventos da sociedade, ainda que não tivessem sido apresentados. A senhora deve ser Lady Penward, murmurou ele, levantando-se e fazendo uma mensura educada. Isso mesmo, disse ela, inclinando a cabeça com graça. Estou encantada que tenha decidido nos homenagear com uma visita. Já informei minhas filhas sobre sua presença e logo elas descerão. Bennet sorriu. Era exatamente o que esperava que Lady Penward fizesse. Teria ficado chocado se ela se comportasse de outro modo. Nenhuma mãe de moças em idade de se casar era capaz de ignorar um Bridgeton. Eu gostaria muito de conhecê-las, falou ele. A eremita franziu um pouco a testa. Então vocês ainda não se conhecem? Diabos! Agora ela devia estar se perguntando por que ele fora até ali. Ouvi muitas coisas encantadoras a respeito das duas. Improvisou Bennet, tentando não gaguejar. Se Lady Wishington ficasse sabendo daquilo, e pelo jeito ela ficava sabendo de tudo, logo toda a cidade estaria comentando que ele queria encontrar uma esposa e que tinha demonstrado interesse em uma das filhas da condessa. Por que outro motivo ele visitaria duas mulheres a quem jamais havia se apresentado? Lady Penward ficou radiante. Rosemunde é considerada uma das moças mais esplêndidas da temporada. E Pulse? Perguntou Bennet com certa perversidade. A condessa contraiu os cantos da boca. Pulse é... encantadora. Bennet sorriu educadamente.
Mal posso esperar para conhecer Pulse. Lady Penward piscou, então escondeu a surpresa com um sorriso meio forçado. Estou certa que será um prazer para ela conhecê-lo. Uma criada entrou na sala com um serviço de chá de prata ornamentado que pousou sobre uma mesa depois de um aceno de cabeça de Lady Penward. Antes que a serviçal se retirasse, no entanto, a condessa disse, de modo um pouco rude na opinião de Benedict: "Onde estão as colheres, Penward?" A empregada fez uma reverência bastante assustada e explicou: "Sophie estava pulindo a prataria na sala de jantar, milady, mas precisou subir quando a senhora..." "Silêncio!" interrompeu Lady Penward, embora perguntas sobre as colheres tivessem partido dela. "Estou certa de que o Sr. Bridgeton não faz questão de colheres com monogramas para o chá." "É claro que não", murmurou Bennet, pensando que a própria Lady Penward devia ser do tipo que considerava esse tipo de coisa imprevisível, já que trouxera o assunto à tona. "Vá, vá, vá!" ordenou a condessa à criada, acenando com a mão. "Desapareça." A mulher se retirou com pressa e a dona da casa se virou para ele. "Nosso melhor prateria é entalhada com brasão de Penward", explicou. Bennet se inclinou para a frente. "É mesmo?" perguntou com interesse evidente. Seria uma excelente maneira de verificar se o brasão da luva pertencia mesmo à família Penward. "Não temos nada parecido na casa Bridgeton", comentou, esperando não estar mentindo. Na realidade, ele nunca sequer notara o padrão da pataria. "Adoraria ver uma peça." "Verdade?" retrucou Lady Penward com os olhos brilhando. "Eu sabia que era um homem de gosto refinado." Bennet sorriu, tentando não soltar um gemido. "Mandarei alguém buscar uma peça na sala de jantar. Suponho, é claro, que aquela garota irritante tenha conseguido fazer o trabalho." Ela curvou o lábio para baixo de uma forma nada atraente, e Bennet percebeu que as rugas em sua testa eram bastante profundas. "Algum problema?" indagou Bennet com polidez. Ela balançou a cabeça e acenou com a mão em negativa. "Só que é muito difícil encontrar bons criados. Tenho certeza de que sua mãe diz a mesma coisa o tempo todo." Violet jamais dissera nada parecido, mas talvez fosse porque todos os criados dos Bridgetons eram tratados muito bem e, como resultado, eram absolutamente dedicados à família. Mas Bennet assentiu mesmo assim. "Um dia desses vou dispensar Sophie", continuou a condessa, torcendo o nariz. "Ela não sabe fazer nada direito." Bennet sentiu uma pontada de pena da própria e invisível Sophie. Mas como a última coisa que queria era entrar numa discussão sobre criados com Lady Penward, mudou de assunto ao fazer um gesto para o Bully, dizendo: "Imagino que já esteja no ponto." "Claro, claro." Lady Penward jogou o olhar e sorriu. "Como tomo chá?" "Com leite e sem açúcar." Enquanto ela preparava uma xícara, Bennet ouviu o barulho de passos descendo a escada, e seu coração começou a bater mais forte. A qualquer instante, as filhas da condessa entrariam pela porta, e com certeza uma delas seria a jovem que ele conhecera na noite anterior. Era verdade que vira muito pouco do rosto dela, mas sabia que ao menos sua altura e seu tamanho estava quase certo de que os cabelos eram longos e castanhos claros. É claro que reconheceria quando a visse. Como poderia não reconhecê-la? Mas quando as jovens apareceram, ele soube de imediato que nenhuma das duas era a mulher que vinha assombrando seus pensamentos. Uma delas era loira demais e, além disso, tinha uma postura presunçosa e afetada. Não havia alegria em sua expressão, nem ignoria em seu sorriso. A outra parecia bastante simpática, mas era gorducha demais e os cabelos eram muito escuros. Bennet fez o possível para não parecer decepcionado. Sorriu durante as apresentações e beijou a mão das duas, murmurando alguma bobagem sobre estar encantado por conhecê-las. Fez questão de ser simpático com a gorduchinha, ainda que apenas porque preferia da mãe pela outra era muito óbvio. Ela pensou que mulheres assim não mereciam ser mães. "A senhora tem mais filhos?" perguntou Lady Penward depois de encerrado as apresentações. Ela lhe lançou um olhar estranho. "Claro que não, senão os teria chamado para conhecê-lo." "Pensei talvez que ainda tivesse filhos no meio das aulas com a tutora", retrucou ele. "Da sua união com o conde, talvez?" Ela balançou a cabeça. "Lord Penward e eu não fomos abençoados com os filhos. Uma pena que o título tenha saído da família Gunward." Bennet não pôde deixar de notar que a condessa parecia mais irritada do que entristecida pela falta de descendentes.
Penword de sexo masculino. E seu marido tinha irmãos ou irmãs? Indagou. Talvez sua dama misteriosa fosse uma prima da família. A condessa lhe lançou um olhar desconfiado, bastante merecido. Ele foi obrigado a admitir, considerando que suas perguntas não eram nem um pouco comuns em visitas vesperianas. É óbvio que meu falecido marido não tinha irmãos, já que o título saiu da família, retrucou ela. Bennet sabia que deveria ficar de boca fechada, mas havia algo tão irritante naquela mulher que ele não conseguia se conter. Ele poderia ter tido um irmão que morreu antes dele? Bem, mas não teve. Rosemunde e Paul se testemunharam uma conversa com muito interesse, virando a cabeça para um lado e o outro como se assistissem uma partida de tênis. E irmãs? Quis saber Benedict. Só perguntou porque veio de uma família bem grande. Fez um gesto na direção de Rosemunde e Pulse. Não consigo imaginar ter apenas um irmão. Pensei que talvez as suas filhas pudessem ter primos que lhe fizessem companhia. Ele pensou que a explicação havia sido muito ruim, mas teria de servir. Ele teve uma irmã, contou a condessa, torcendo o nariz com desdém. Mas ela morreu solteira. Era uma mulher de muita fé que escolheu dedicar a vida a trabalho de caridade. Era o fim daquela teoria. Gostei muito de seu baile de máscaras ontem à noite, comentou Rosemunde de repente. Bennet olhou para ela surpreso. As duas moças estavam tão silenciosas que ele se esquecera de que elas sabiam falar. Na verdade, o baile era de minha mãe, explicou ele. Não participei do planejamento, mas transmitirei seus elogios. Por favor, faça isso, pediu Rosemunde. Gostou do baile, Sr. Bridgeton? Bennet a encarou por um instante antes de responder. Ela tinha um olhar rude, como se buscasse de alguma informação específica. Gostei bastante, retrucou ele por fim. Percebi que passou um bom tempo com uma dama especial, insistiu Rosemunde. Lady Peward virou a cabeça rapidamente para ele, mas nada falou. É mesmo? Murmurou Benedict. Ela estava usando um vestido prateado, comentou Rosemunde. Quem era? Uma mulher misteriosa, disse ele com um sorriso enigmático. Não precisava saber que ela era um mistério para ele também. Tenho certeza de que pode nos dizer o nome dela, observou Lady Penward. Bennet apenas sorriu e se levantou. Não iria conseguir mais qualquer informação ali. É uma pena, mas preciso ir embora, senhoras, informou ele com delicadeza, fazendo uma leve referência com a cabeça. O senhor ainda nem viu as colheres? Lembrou Lady Penward. Terei de deixar para outra hora, disse Benedict. Era pouco provável que sua mãe tivesse se enganado ao identificar o brasão dos Penward, e, além disso, se passasse muito mais tempo na companhia da cruel e fria condessa de Penward, ele começaria a passar mal. Foi um prazer, mentiu. Igualmente, retrucou Lady Penward, levantando-se para acompanhá-lo até a porta. Foi uma visita breve, mas encantadora. Bennet não se deu ao trabalho de sorrir de novo. O que vocês acham que foi isso? Perguntou a eremita ao ouvir a porta da frente se fechar depois de Bennet e Bridgeton sair. Bem, disse Pulse, talvez ele... Eu não estava falando com você, atacou a eremita. Bem, então com quem você estava falando? Devolveu Pulse com um desembaraço pouco característico. Talvez ele tenha me visto de longe, sugeriu Rosemunde, e... Não foi isso que aconteceu. Disparou a eremita andando de um lado para o outro da sala. Rosemunde recuou, surpresa. A mãe nunca se dirigia a ela com tamanha impaciência. A eremita continuou. Você mesma disse que ele estava estupefado com uma mulher de vestido prateado. Eu não falei exatamente estupefado. Não discuta comigo por detalhes sem importância. Estupefado ou não, ele não veio aqui à procura de nenhuma de vocês, disse a eremita com uma boa dose de escárnio. Não sei o que ele está buscando, ele... Ela se interrompeu quando chegou à janela e puxou a cortina. Nesse momento, viu o Sr. Bridgeton parado na calçada, tirando alguma coisa do bolso. O que ele está fazendo? Murmurou. Acho que está segurando uma luva, disse Pulse com a intenção de ajudar. Não é uma... retrucou a eremita no mesmo instante, acostumada a sempre discordar de tudo que Pulse dizia. Ora, é uma luva. Eu costumo reconhecer uma luva quando vejo uma, respondeu Pulse. Para onde ele está olhando? Indagou Rosemunde, empurrando a irmã para fora do caminho. Há algo na luva, disse Pulse.
Talvez seja um bordado. Temos algumas luvas com brasão de penhor costurado na bainha. Talvez aquela luva tenha o mesmo bordado. A eremita ficou pálida. Você está se sentindo bem, mamãe? Perguntou Pulse. Está tão pálida. Ele veio aqui atrás dela, sussurrou a eremita. Atrás de quem? Quis saber Rosimunde. Da mulher de prateado. Bem, ele não iria encontrá-la aqui, retrucou Pulse, já que eu estava fantasiada de sereia e Rosimunde de Maria Antonieta, e a senhora, é claro, foi de Rainha Elizabeth. Os sapatos, arfou. Os sapatos! Que sapatos? Disse Rosimunde com irritação. Eles estavam arranhados. Alguém usou meus sapatos. O rosto de Eremita, que já estava muito branco, ficou ainda mais pálido. Foi ela. Só pode ter sido ela. Quem? Indagou Rosimunde. Mamãe, tem certeza de que está bem? Questionou Pulse mais uma vez. A senhora não está agindo com normalidade. Mas a eremita já havia saído correndo da sala. Droga de sapatos. Resmungou Sophie, esfregando o salto de um dos modelos mais antigos de eremita. Ela não usa este daqui há anos. Terminou de ilustrar o brinco do exemplar e devolveu-o ao lugar na organizada fileira de calçados. Mas antes que pegasse outro par, a porta do closet foi aberta de repente e bateu contra a parede com tanta força que Sophie quase gritou de susto. Ai, meu Deus, você me assustou, disse ela à madrasta. Não a ouvi chegando e... Arrume suas coisas, ordenou a eremita em uma voz baixa e cruel. Quero você fora desta casa antes do amanhecer. O trapo que Sophie usava para ilustrar os sapatos caiu de sua mão. O quê? Arfou ela. Por quê? Eu preciso mesmo de motivo? Nós duas sabemos que parei de receber qualquer recurso para cuidar de você há quase um ano. Basta que eu não a quero mais aqui. Mas para onde eu irei? A eremita estreitou os olhos cheios de crueldade. Isso não é problema meu, é? Mas você está com 20 anos. Já tem idade suficiente para se virar no mundo. Chega de mimos da minha parte. Você nunca me mimou, retrucou Sophie em voz baixa. Não ouse me responder atravessado. Por que não? Devolveu Sophie com a voz ficando mais alta e aguda. O que tem a perder? Você está me mandando embora mesmo? Você pode me tratar com um pouco de respeito, sibilou a eremita, pisando na saia de Sophie para mantê-la de joelhos. Considerando que lhe dei roupa e abrigo durante todo este último ano apenas por caridade. Você não faz nada por caridade. Sophie puxou a saia, mas o tecido estava preso com força pelo salto de eremita. Por que me manteve aqui? Diga de verdade. A eremita gargalhou. Você é mais barata do que qualquer criada normal. Eu gosto de lhe dar ordens. Sophie detestava ser praticamente escrava de eremita, mas pelo menos a casa Penward era um lar. A senhora Gilbus era sua amiga e Pulse quase sempre demonstrava compaixão. O resto do mundo era, bem, bastante assustador. Para onde iria? O que iria fazer? Como poderia se sustentar? Por que agora? Quis saber Sophie. A eremita deu de ombros. Você não tem mais nenhuma serventia para mim. Sophie olhou para a longa fileira de sapatos que acabara de limpar. Não tenho? A eremita pressionou ainda mais o salto pontudo na saia da enteada, rasgando o tecido. Você foi ao baile ontem à noite, não foi? Sophie sentiu o sangue se esvair do rosto e soube que a eremita viu a verdade em seus olhos. Não, mentiu. Como eu poderia? Não sei como você fez, mas sei que esteve lá. Ela chutou um par de sapatos na direção de Sophie. Calce esses sapatos. Sophie apenas olhou assustada para os calçados. Eram de cetim branco com bordados prateados, os mesmos que ela usara a noite anterior. Calce os sapatos, gritou a eremita. Eu sei que os pés de Rosimunde e Pulse são grandes demais. Você é a única que poderia tê-los usado ontem à noite. E por causa disso, acha que fui ao baile? Perguntou Sophie, ofegante por conta do pânico. Calce os sapatos, Sophie. A jovem obedeceu e os calçados, é claro, serviram com perfeição. Você ultrapassou os limites, disse a eremita em voz baixa. Há anos eu avisei que não se esquecera de seu lugar neste mundo. Você é uma bastarda, uma filha legítima e produto de...
Eu sei o que é uma bastarda, reagiu Sophie. A eremita levantou uma sobrancelha com arrogância, ironizando silenciosamente a explosão de Sophie. Você não pode se misturar à sociedade educada, continuou ela. Mas mesmo assim, ousou fingir que é tão boa quanto o restante de nós ir ao baile de máscaras. Sim, eu ousei ir, gritou Sophie, não ligando mais para o fato de a madrasta ter, de alguma forma, descoberto seu segredo. Ousei e ousaria de novo. Meu sangue é tão nobre quanto o seu, e meu coração é muito melhor e... Num instante, Sophie estava de pé, berrando com a eremita, e no seguinte estava no chão, com a mão no rosto, ardido pelo tapa que lhe fora desferido. Jamais se compare a mim, alertou a eremita. Sophie permaneceu caída no assoalho, como seu pai podia ter deixado aos cuidados de uma mulher que claramente a detestava. Ele se importava tão pouco com ela, ou fora apenas cego? Você irá embora de manhã, sibilou a eremita, e eu nunca mais quero ver seu rosto na minha frente. Sophie começou a caminhar na direção da porta, mas não até terminar a tarefa que lhe deleguei, completou a mulher, apertando a mão no ombro de Sophie. Vou levar até amanhã para acabar, protestou Sophie. Isto é problema seu. Com isso, a eremita bateu a porta e girou a chave ruidosamente. Sophie olhou para a vela tremulizente que levara para iluminar o closet comprido e escuro. Com certeza a chama não duraria até de manhã. E com certeza ela não iria limpar o resto dos sapatos da madrasta. Sophie se sentou com os braços e pernas cruzados e ficou fixando no fogo, até ficar com a vista emparelhada. No dia seguinte, quando o sol nasceu, sua vida estaria mudada para sempre. A casa Penward podia não ser o lugar mais acolhedor do mundo, mas pelo menos era seguro. Ela quase não tinha dinheiro. Não havia recebido sequer um centavo de eremita ao longo dos últimos 7 anos. Por sorte, ainda possuía alguma das mesadas que ganhara quando o pai era vivo, e ela era tratada como sua pupila, não como escrava de sua mulher. Houvera várias oportunidades para gastá-los, mas Sophie sempre soubera que aquele dia poderia chegar e parecera prudente guardar tudo o que conseguia reunir. Mas suas poucas libras não a levaria muito longe. Ela precisava de uma passagem para sair de Londres, e isso custava dinheiro. E era provável que mais da metade do que ela havia economizado. Pensou que talvez pudesse ficar um pouco na cidade, mas os bairros mais pobres de Londres eram sujos e perigosos, e Sophie sabia que suas finanças não permitiriam que ela se hospedasse em nenhum dos melhores bairros. Além disso, se iria ficar sozinha, era melhor que voltasse para o campo que tanto amava. Sem falar que Bennet Bridgeton morava ali. Londres era uma cidade grande e Sophie não tinha dúvida de que conseguiria evitá-lo durante anos, mas temia desesperadamente que não fosse querer evitá-lo e que se pegaria olhando sempre para a casa dele, esperando que ele a visse quando saísse pela porta da frente. E se ele a visse, bem, Sophie não sabia o que aconteceria. Ele poderia ficar furioso com sua farsa, poderia fazer dela sua amante ou poderia sequer reconhecê-la. A única coisa que tinha certeza que ele não iria fazer era atirar-se a seus pés, declarar devoção eterna e pedir sua mão em casamento. Filhos de viscondes não se casam com pobres, nem mesmo em livros românticos. Não. Ela precisava ir embora de Londres. Devia ficar longe da tentação, mas precisava de mais dinheiro, o suficiente para se manter até arranjar um emprego, o suficiente para... De repente ela viu algo brilhante. Um par de sapatos escondido num canto, mas ela limpara aqueles calçados apenas 1 hora antes e sabia que aqueles brilhos não eram deles. Mas de algum par de enfeites para os sapatos com pedras facilmente detestáveis e pequenas, o suficiente para caber em seu bolso. Será que ela teria coragem? Pensou em todo o dinheiro que a eremita ganhara para mantê-la, uma quantia que a madraça jamais pensara em dividir com ela. Pensou em todos aqueles anos durante os quais trabalhava como camareira sem receber nenhum tostão. Pensou em sua consciência e logo a reprimiu. Em momentos como aquele não havia espaço para a consciência. Pegou os enfeites e então, por muitas horas depois, quando Paul se a deixou sair contra a vontade da mãe, Sophie arrumou tudo o que tinha e foi embora. Para sua própria surpresa, não olhou para trás.